vamos falar de sexo. Sexo. A hora da besteirinha. Aquela hora que a gente tem lá que virar os olhinhos, vamos ver como é que fica. Doutor, dor na hora do sexo é normal? O que dizem as secreções vaginais? E como é que a gente faz o diagnóstico da endometriose? Olá! Hoje eu recebo o Dr. Leonardo Jacobsen, ginecologista e obstetra. Ele faz acompanhamento integral da saúde feminina, gestação, hormônios, trabalha também com DIU e menopausa. Doutor, seja muito bem-vindo ao canal Valor Entrevista. Obrigado, Alan. Obrigado. Queria dar um oi a todos que estão assistindo. Vamos falar um pouco hoje sobre saúde feminina aí, que quando fez o convite é um dos temas que eu tenho paixão, falar sobre diversos assuntos, então vamos lá. Bom, pessoal, lembrando, nosso vídeo tem a parceria da JL Embalagem e Revisão de Roupas, a Serelepe Kids, a marca da diversão e Tito Pizzaria e Delivery. Hoje o nosso papo é para o público feminino, mas com atenção especial do público masculino também, porque um dos confrontos que acontecem muito dentro de casa é exatamente esse. A mulher está reclamando de certo desconforto e o homem não está entendendo. Por conta disso, a gente vai trabalhar essa pauta a partir de agora, começando com um breve histórico do doutor Leonardo. Doutor, por que você decidiu ser médico ginecologista? Bom, na medicina, então sou formado em medicina aqui pela Universidade de Blumenau, né, pela FURB. Chega uma hora da nossa formação que a gente tem que decidir qual especialidade vai escolher. Eu sempre quis fazer cirurgia, gostava muito de procedimento cirúrgico, tinha essa parte mais, essa paixão prática por estar junto de pacientes e enfim, fazer procedimentos. E a ginecologia é uma área que a gente abrange de forma geral, né? O médico ginecologista, ele é o clínico da mulher, ele é quem acompanha, tem toda a parte clínica, de acompanhamento, de prescrição, de prevenção, e também tem a parte cirúrgica, né? O médico ginecologista, ele também é um médico cirurgião, também existem vários procedimentos cirúrgicos que a gente realiza, uma área muito diversificada em que a gente pode trabalhar desde a adolescência, então existe dentro da ginecologia uma área infanto-puberal, né? com já ali que a mulher está se desenvolvendo durante a adolescência, com uma fase específica, pois a mulher no período fértil, a mulher na menopausa, sexualidade, temos cirurgias hoje por vídeo, cirurgias vaginais, temos partes, enfim, diversas áreas que o médico, mastologia, o médico cuida mais da mama, então é uma especialidade em que abrange a mulher de uma maneira integral, em que a gente pode focar em diversas áreas. Então, sou realmente apaixonado pela minha especialidade. E é uma área, né, Leonardo, que não para de crescer. Afinal de contas, não para de ter criança nascendo. Não para. Falando em criança nascendo, vamos começar com a primeira pergunta. A segunda pergunta ela vai no seguinte sentido: quais meios contraceptivos são mais eficazes? É uma excelente pergunta, porque é um assunto que está muito em alta. Hoje, para você ter ideia, 80% das mulheres usam pílula anticoncepcional como método de primeira escolha. É o método mais comum e que as mulheres mais usam. Outros métodos seriam injeção, anel, adesivo. E aí a curiosidade é que pílula, para quem não sabe, é considerado um método de segunda linha. Ele não é mais considerado um método de primeira linha. Primeiro, pelo índice de falha, né, em torno de o uso típico da mulher 8%, que a gente considera um índice de falha alto. Então, de cada 100 mulheres tomando pílulas, 8 vão engravidar no período de 1 ano. E os métodos mais eficazes, então, são os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. Tá? Tem uma sigla para isso em inglês, chama LARC, que na verdade são os DIUs, tanto de cobre quanto o hormonal, e o implante hormonal. Esses métodos, além de eles ser de longa duração, então podendo durar 10, 5, 3 anos, então a mulher coloca uma vez e ele vai ter uma longa duração, a eficácia dele é parecida, semelhante à da laqueadura tubária. Porém, eles são reversíveis, então a mulher fica protegida por esse longo período. Quando ela quiser engravidar ou tem a possibilidade de retirar o método e ainda engravidar, tendo uma eficácia semelhante à da laqueadura tubária. Então, tanto os dois DIUs,
medicados, hormonais ou não, quanto o implante hormonal, são atualmente os métodos anticoncepcionais mais eficazes, de primeira linha, recomendado para todas as mulheres, principalmente para adolescentes, né? Tem um mito, infelizmente, na ginecologia obstetrícia de que mulher que nunca engravidou ou mulher adolescente não pode usar DIU. Isso é mito. A Sociedade Brasileira de Pediatria, de Ginecologia, Americana de Ginecologia, de Medicina Reprodutiva, botam como DIU primeiro indicação para todas, como método de primeira linha para todas as mulheres, inclusive para as adolescentes. Então tá aí já desmistificando esses métodos contraceptivos, e o mais correto de se usar então seria o DIU. O DIU seria, não todas as mulheres, eu sempre digo que não tem o melhor método, a gente está falando de eficácia com certeza são esses, não tem o melhor método. Ah, doutor, qual que é o melhor? Não existe, tem que ser avaliado caso a caso, existem pacientes que podem, e a grande maioria pode usar DIU, mas existem pacientes que não, que vão precisar de algum outro método. Então a pílula, não sou contra a pílula anticoncepcional, uso, tenho vários pacientes que usam, principalmente aquelas pacientes que a gente precisa ter um efeito do hormônio contido na pílula, que a gente precisa manejar ou alguma patologia, ou alguma doença, ou ela não se sente bem com o DIU, ou tem alguma contraindicação formal, mas repito, são poucas contraindicações, a grande maioria das pacientes pode sim e deve usar o método DIU porque ele é muito eficaz e de longa duração. Bom, pessoal, agora a gente vai abordar um assunto que é comum no mundo inteiro. Vamos falar de sexo. A hora da besteirinha. Aquela hora que a gente tem lá que virar os olhinhos, vamos ver como é que fica. Doutor, dor na hora do sexo é normal? Não é normal, de hipótese alguma, né? A sexualidade é um assunto que a gente, principalmente eu como ginecologista, homem, tem uma certa dificuldade das mulheres em jogar essa queixa espontaneamente, mas é uma queixa muito frequente no consultório, tá? Em que as pacientes acabam demorando um pouco para entrar nisso. Quando não entram, eu acho importante a gente perguntar sobre isso, porque é uma parte fundamental da vida do homem, da mulher, do casal, né? Dor na hora da relação sexual não é normal, gente. Existem causas que devem ser investigadas toda vez que uma mulher queixa-se de dor na hora da relação sexual. Existem algumas perguntas que a gente faz que nos ajudam a auxiliar o diagnóstico. Então a entrevista, a anamnese, as perguntas nos guiam nas causas, né? As principais causas. Então primeiro a gente tem que interpretar qual que é a dor. Se a dor ela é aqui na entrada da vagina, uma parte mais externa, ou se a mulher sente a dor lá no fundo, durante a penetração, durante o ato sexual, ela sente uma cólica, um desconforto lá no fundo. Então, com isso a gente já consegue guiar algumas hipóteses. As causas mais comuns de dor, principalmente na entrada da vagina, se chama vaginismo, em que é realmente uma doença, uma patologia que a mulher ela se contrai, os músculos do assoalho pélvico eles ficam tão contraídos, a mulher não consegue relaxar, e isso tem várias hipóteses e causas, né? Uma, infelizmente, uma mulher com histórico de abuso sexual durante a infância, ela não consegue relaxar, ela causa uma contração tão forte que ela sente dor e o parceiro também não consegue ter ali no ato. Vulvodínia, que é na verdade dor na vulva, né? Uma patologia multifatorial, mas também relacionada à inervação da pelve. A mulher tem uma sensibilidade ao toque, ou ao exame, ou até no ato sexual aquilo se torna doloroso. Então essas são causas mais externas. A campeã de causa interna, sem dúvidas, é a endometriose, né? A endometriose, a gente sabe que graus de endometriose pode levar a dor na penetração, até aquela dor profunda, que a mulher sente muita dor. Isso também tem que ser investigado. Possíveis infecções. Então, a mulher que tem alguma infecção, alguma doença, um corrimento, ela está com a vulva, com a vagina inflamada, ela vai sentir dor. E a mais comum, uma das muito comuns também, é na menopausa, né? Que daí o epitélio vaginal, a vagina da mulher fica seca, né? Aquela lubrificação natural, o tecido vaginal, a mucosa vaginal fica mais seca, mais hipotrófica, e a mulher daí durante a relação, por falta de lubrificação, por falta disso, vai se queixar de dor. Todos eles têm tratamento, então a gente tem que primeiro identificar a causa para daí poder tratar. Agora, vamos ser bem sinceros, não tem nada a ver com o tamanho do órgão masculino. Não, em hipótese alguma, né? Isso é... A vagina, na verdade, gente, ela é um órgão que ela dilata, ela durante o ato sexual, o estímulo, ela dilata. Óbvio que algo muito exagerado, né, também pode causar essa dor. Então,
mas em termos gerais, com a média do tamanho do pênis do homem, com o tamanho de vagina, tudo, durante o ato sexual, a vagina ela se acopla, ela dilata, ela se adapta, né? Tendo uma boa lubrificação, tendo consensualidade, tendo desejo, dificilmente a mulher vai se queixar de dor no ato sexual pelo tamanho do pênis do parceiro. Então vamos ter cuidado, porque é o seguinte, tem uns negão aí na internet, né, que a gente conhece, aquilo ali realmente deve machucar bastante. Bom, doutor, e como é que a gente faz o diagnóstico da endometriose? Bom, endometriose na ginecologia obstetrícia é um problema. A prevalência da endometriose tem aumentado muito. Hoje estima-se em torno de 8 a 10% das mulheres na idade fértil. Então, 1 em cada 10 mulheres, 4 a 6 milhões nos Estados Unidos, e muitas mulheres não são diagnosticadas. Então, a gente acredita que esse número seja maior. Justamente porque o diagnóstico é difícil da endometriose. Não é difícil, na verdade. A gente tem estudos que mostram que uma mulher que inicia com sintomas de endometriose, ela demora em média de 4 a 11 anos para conseguir fazer o diagnóstico, ou seja, é um diagnóstico tardado. Causas para isso, tá? Elas vão no médico ginecologista, infelizmente não é valorizado, diz, é normal sentir cólica na hora da menstruação, ou acontece assim, vão dizendo que é normal, dão um remédio, não investigam a fundo e infelizmente o diagnóstico se atrasa. O diagnóstico, então, como se dá? O padrão ouro, o jeito mesmo de ver endometriose é, na verdade, fazendo um procedimento invasivo. Então, entrando com uma videocirurgia dentro da barriga da mulher, olhando direto para os focos, a gente resseca os focos, manda para estudo, e aí o patologista diz, não, é endometriose. Sim. Só que, por ser um método invasivo, ele geralmente é a última etapa a ser realizada. A gente inicia a suspeita do diagnóstico de endometriose pela história da mulher. Sim. Os dois principais sintomas da endometriose que tem que abrir o olho, então, mulher, se você tem algum desses dois sintomas, tem que procurar o médico para ser investigado e pensar pelo menos na hipótese de endometriose. Primeiro, dor na menstruação. Essa dor na menstruação é assim, a mulher fica o mês inteiro sem dor, fica bem, durante o período menstrual, naqueles 2 dias, um dia que antecede, nos dias de menstruação, a mulher fica de cama, ela não consegue levantar, ela falta trabalho, ela fica, e essa dor na menstruação chama atenção, depois a mulher melhora. Se isso se repetir por vários ciclos, a dor pode se tornar contínua, então a mulher já tem dor na menstruação e fora da menstruação, dor na relação sexual, dor ao urinar, dor ao evacuar, isso com piora no período menstrual, pode ser endometriose. Segunda coisa importante na história é infertilidade. Então a mulher com histórico de infertilidade, a chance de ter endometriose é 30% mais ou menos. Então, mulher com muita dor na menstruação ou com dificuldade em engravidar, a gente tem que pensar em endometriose. Vamos para exame de imagem. Os dois mais comuns para diagnóstico: ultrassom transvaginal, um preparo, e ressonância magnética. Posteriormente aos exames de imagem, a gente tem alguns exames laboratoriais que, dependendo do grau de endometriose, pode nos sugerir a endometriose. E aí, por fim, quando a suspeita é alta, quando o tratamento terapêutico, a gente nunca faz a cirurgia antes de fazer um tratamento clínico, a gente tenta fazer um tratamento clínico, mas caso o paciente não melhore, em últimos casos, a gente vai para a cirurgia sim, e aí a gente tem com certeza a confirmação ou exclusão do diagnóstico de endometriose. Sim, como vocês estão percebendo, né, pessoal, principalmente as mulheres, está tendo aqui uma aula com o Dr. Leonardo Jacobsen. Agora vamos falar dos seus serviços. Quais serviços o senhor oferece aqui em seu consultório? Bom, eu tento sempre avaliar a mulher de maneira integral, a mulher como um todo. Então, aqui principalmente eu gosto de trabalhar porque a mulher eu considero o ginecologista como clínico, como médico dela. Então, muitas vezes as pacientes vêm aqui para uma consulta de ginecologia ou com alguma coisa e a gente acaba conversando sobre doença cardiovascular, sobre prevenção de câncer, sobre bem-estar, saúde, exercício, dieta. Adoro conversar sobre nutrição, orientar as pacientes a isso. Então, na área de ginecologia, consultas de rotina, realização de Papa Nicolau, prevenção de doenças cardiovasculares, a gente coloca contracepção, né, em todas as fases da mulher, mulher adolescente, mulher idade fértil, mulher já na perimenopausa. Então, contracepção, a gente aborda todos os métodos e vê com a mulher qual o mais adequado para ela. Gravidez, pré-natal, pré-concepção,
Mulheres, diga para vocês, façam consulta antes de engravidar com ginecologista de vocês, para preparar para a gravidez, que durante a gravidez vai ser muito mais tranquilo. Então, pré-natal adequado, faço parto, né, adequado. Gosto muito, atendo muito mulheres na menopausa, então com queixas de menopausa, terapia de reposição hormonal, enfim, todas as áreas da ginecologia, né, que a gente já citou aqui no início do vídeo, a gente realiza aqui no consultório, orienta, trata, ajuda, e o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não deixe a doença aparecer para consultar o médico ginecologista. Vão anualmente ao seu médico ginecologista, façam um programa de prevenção, converse sobre diversos assuntos, e eu acho que toda mulher que cuida da saúde, que se importa com a saúde, deve pelo menos uma vez ao ano consultar com o ginecologista. Bom, pessoal, como vocês podem observar, nós estamos tendo uma aula, principalmente para o público feminino. Doutor, agora continuando, nós temos aqui uma pergunta que é bem interessante, muitas mulheres sofrem com isso, e aí a pergunta é a seguinte: o que dizem as secreções vaginais? Ótima pergunta. As secreções vaginais, elas falam muito a respeito do estado de saúde da mulher, do estado fisiológico da mulher, né? Tem um professor meu que sempre falava durante a formação que a secreção vaginal está para a vagina, assim como a saliva está para a boca. Então, a vagina ela é um órgão úmido, ela produz uma secreção vaginal fisiológica que lubrifica, que defende a mulher de possíveis infecções. Nessa secreção vaginal a gente tem principalmente dominada por lactobacilos, que são substâncias vivas que produzem um ácido que deixa a vagina mais ácida, prevenindo contra infecções, né? Que é o ácido lático. Então, a secreção vaginal ela é muito importante para a saúde da mulher. E toda mulher vai ter secreção vaginal, algumas mais, algumas menos. A secreção vaginal fisiológica ela muda, altera durante o ciclo. Então, durante a primeira fase do ciclo é um tipo de secreção vaginal, durante o período ovulatório é outro. E a secreção vaginal, então às vezes a mulher percebe uma alteração. Quando a gente tem alguma doença infecciosa, quando a gente tem uma vaginite, uma alteração da secreção vaginal, ela também vai sinalizar para a mulher. Principalmente quando muda duas características. O cheiro, então quando a mulher tem um cheiro alterado, ela percebe isso, ela chega para nós com uma queixa: doutor, mudou a minha secreção vaginal. E a cor, né? Então a minha cor agora está mais cinza, mais amarela, esverdeada, ou está com cheiro assim. Isso pode nos sinalizar uma infecção, uma patologia. Mas, de forma geral, a secreção vaginal é uma coisa positiva, uma coisa fisiológica, que tem uma microbiota importante, um sistema importante. Por isso que quando às vezes a mulher toma antibiótico, ela acaba com essa microbiota vaginal, ela desequilibra isso, propicia infecções, propicia alterações. Então assim, manter a microbiota e a secreção vaginal adequada, normal, é muito importante, e ela nos diz muito sobre a saúde daquela mulher. Doutor, agora fala pra gente aqui como lidar com o ressecamento vaginal. Afinal de contas, falamos das secreções e agora vamos para o ressecamento. Tá certo. Quem mantém a mucosa vaginal hidratada, úmida, no período fértil são os hormônios, principalmente o hormônio chamado estrogênio, né, estradiol. O ressecamento vaginal ela é típico, geralmente pode causar por alguma medicação, mas isso é mais raro, mas geralmente das mulheres no período de transição para a menopausa e na menopausa. Após a menopausa, por um esgotamento dos hormônios, principalmente o estradiol, o estrogênio, que é quem lubrifica, quem mantém a mucosa vaginal viva, úmida, tudo, esse tecido vaginal vai ficando seco, vai ficando atrófico, ou seja, fino, e aí também é uma das causas que a gente comentou de dor vaginal, e esse ressecamento. Geralmente, esse ressecamento vaginal nós tratamos com hormônios, tá? Hormônios locais, não é terapia de reposição hormonal sistêmica, a gente pode usar só cremes vaginais. Se a paciente tiver indicação e estiver realizando terapia de hormonal também sistêmica, seja com comprimido, seja com gel transdérmico, ela também vai ter uma melhora da fluxo vaginal. E agora, trazendo uma novidade, uma coisa mais moderna, o laser vaginal. Esse mesmo laser que os dermatologistas usam para tratar a pele, né, para deixar a pele mais jovem, para deixar uma pele mais bonita, tirar manchas, muitas vezes já existe o laser vaginal, em que aquelas mulheres na pós-menopausa podem fazer uma aplicação, sessões de laser vaginal, e isso revitaliza, deixa novamente o tecido vaginal. Então, uma regra geral, terapia hormonal, pode ser sistêmica ou via vaginal.
e, associado ou não, o laser são excelentes opções para tratar o ressecamento vaginal. Bom, pessoal, nós estamos perto do final da nossa entrevista. Eu estou repetindo isso, realmente eu estou surpreso porque está sendo uma aula para mim e eu acredito que para vocês também. E para a gente fechar, 3 grandes cuidados em uma gravidez. Bom, gente, que nem eu já disse e vou reforçar aqui para vocês, o primeiro cuidado é antes da gravidez, né? Se a paciente ela tem alguma patologia de base, se ela já tem alguma doença, uma hipertensão, alguma doença crônica com diabetes, uma doença da tireoide, é fundamental a gente compensar essa doença antes da mulher engravidar. Não só na doença, mas algumas alterações de estilo de vida são importantíssimas. Por exemplo, uma mulher estressada, uma mulher com um trabalho sobrecarregado, uma mulher que dorme mal, que se alimenta mal, a gente também é importante corrigir isso antes da gravidez, dosar algumas vitaminas, alguns minerais antes, durante e após a gravidez. Então o segundo cuidado que eu digo é uma boa nutrição, comida, orientações nutricionais. Tudo que a mulher come é passado para o feto e vai gerar um potencial no feto. Então se a mulher se alimenta de fast food, comida enlatada, comida processada, a tendência é que o nenê, a gente já sabe, vai ter mais risco de obesidade, diabetes na gestação. Então tudo que a mãe come transmite não só para o feto em forma de alimento, mas também de sinalização metabólica. Então, primeiro, uma consulta pré-concepcional adequada, tratar as doenças de base. Segundo, um plano nutricional de suplemento e estilo de vida adequado durante a gestação. Terceiro, cuidar bastante do sono, da vida saudável e usar e fazer as consultas conforme o obstetra vai indicar para vocês. É isso, chegamos ao final, infelizmente, porque tá tão bom o bate-papo aqui, é tão esclarecedor, mas nós temos que finalizar. Deixe uma mensagem aos nossos seguidores gasparenses. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, é um assunto que vocês podem ver, eu me empolgo falando, adoro falar e estou muito feliz de poder falar e com o seu público aí, que é um público diferenciado, mulheres diferenciadas. Queria ao público gasparense dizer que tenho muito orgulho de ter nascido aqui, de ter voltado para a nossa região, de poder estar exercendo a minha profissão que eu tanto gosto. Então, só agradecer ao nosso município, a nossas pessoas. E de final, o que eu quero dizer para as mulheres é: cuidem da sua saúde, façam prevenção, tenham um ginecologista que vai acompanhar vocês, que vai promover, que vai conversar com vocês sobre isso, planejamento familiar, sobre gravidez, que vai fazer um plano terapêutico para vocês, dependendo de doença, ou que vai ajudar vocês a não adoecerem, a cuidar de todos esses aspectos de microbiota, de saúde vaginal, de sexualidade, de comportamento, estilo de vida. Eu acho que o ginecologista ele é muito importante, uma das profissões mais importantes, e o obstetra também, para deixar uma geração nova saudável, cuidar das mulheres, das nossas futuras gerações aí. Então eu fico muito feliz de poder falar sobre isso aqui com vocês. Imagina, o prazer foi nosso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço demais a companhia de todos. Desejo sucesso. Como vocês sabem, nós estamos aí na metade do ano para frente. Eu estou numa luta muito séria ali no nosso YouTube. Falta pouquíssimos inscritos para 1K, ou seja, 1000 pessoas seguindo o canal Valor Entrevista. Quem puder ajudar, eu agradeço de coração. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.